Pô, o povo já tá passando fome com salário mínimo de 1.500. Imagina um salário mínimo em R$ 1.000, Catalice. Seria miséria absoluta. Seria esse o salário mínimo com a regra aprovada pelo governo Lula em dezembro de 2024. Uma regra construída pelo Haddad. Ele tem orgulho disso, pô. Aí você vai falar que ele não fez a regra. Ele vai ficar pau da vida com você. Fez a regra. Ele fez a regra. Ele enviou pro Congresso. É uma regra feita no Executivo. Tá? E, inclusive, eu digo mais. O governo Lula aprovou em 2023 uma regra bem melhor, que foi o quê? Qual era a regra? Você lembra? Era o crescimento do PIB mais a inflação. Crescimento do PIB de 2 anos passados mais a inflação, o que daria bem mais do que a nova regra. O que não deixaria, daqui a 20, 30 anos, o povo na miséria com salário mínimo de miséria. O Bolsonaro e o Temer destruíram o salário mínimo. Foi uma canalice que eles fizeram. Salário mínimo congelado de 2016 até agora. Em 2023, o governo Lula consegue retomar a política de valorização do salário mínimo, uma lei aprovada pelo governo Lula, e em 2024 o governo Lula volta atrás. E sobre a PEC de transição, tá? Que você disse que foi o que o Haddad conseguiu fazer, essa é a história mais mentirosa da economia brasileira nos últimos anos. As pessoas mentem sobre essa tal PEC de transição, tá? Aprovada pelo Congresso Nacional em 2022. Depois eu posso falar mais disso, que meu tempo já vai acabar. Mas é uma mentira terrível o que contam sobre a PEC de transição. A PEC de transição, tá? Isso daqui eu vou afirmar porque isso está documentado, Cantalice. Isso está documentado. Quando ela chega ao Congresso, ela foi elaborada pela equipe econômica, ainda no governo de transição. Sim. Enviada ao Congresso, mantendo o teto de gastos de Michel Temer. Isso que foi enviado para o Congresso. A manutenção do teto de gastos do Michel Temer e a manutenção do congelamento dos pisos da saúde e da educação no Brasil até 2026, no final do governo Lula. Porém, contudo, entretanto, com um teto 170 a 195 bilhões maior. Ou seja, eles criavam um espaço de 170 a 195 bilhões acima do teto antigo, e depois de 2023, isso ficaria congelado. E ficariam congelados os pisos da saúde e da educação. Sabe quem muda isso? É o Congresso Nacional. É o Senado. É o Alexandre Silveira. Terminou o tempo, Davi. Vamos para a próxima pergunta, se quiser aproveitar também para comentar, Alberto, é contigo. Olha só, primeiro que não é verdade. Não é verdade. Quem formulou todos sabem, quem acompanhou, e eu acompanhei, porque eu estava lá na transição, quem acompanhou, viu que teria totais dificuldade em aprovar uma... Até porque o mercado era contra. Até porque setores... Tanto verdade que a mídia apelidou a PEC de PEC do estouro, PEC do rombo. É isso que a mídia dizia, que o Globo dizia, que a Folha de São Paulo dizia. Então, a proposta... Só foi aprovada a PEC da transição. Eu volto a afirmar isso, a PEC da transição só foi aprovada porque, primeiro, que o governo demonstrou com números para o Congresso Nacional que não teria como cumprir o orçamento sem uma injeção de dinheiro novo, que seria essa PEC. Que para injetar dinheiro novo não é também na canetada, você tem que pedir autorização no Congresso Nacional. E aí... para romper o teto de gastos, eles exigiram que o governo tivesse uma proposta para poder tocar. Aí foi construído essa proposta do arcabouço fiscal do Haddad, que eu acho que é o que está ajudando a fazer o crescimento econômico do país. Defendo isso com toda a tranquilidade. Toda a tranquilidade. Pergunta. Minha pergunta? Davi, eu queria que você como economista, e aí eu fiz umas afirmações aqui, dizendo que por não ter previsão orçamentária de 2022, eu sei que você acompanhou também a questão das discussões econômicas, mas eu quero te dizer o seguinte, você avalia que se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições de 22, que ele daria um choque na economia? Estilo ultraliberal? Claro que daria. Por isso que eu apoiei o Lula. Ué, isso daí não tem dúvida. Por isso que eu fiz campanha fusiva pro Lula.
E aqui, ó, PEC de transição. Isso é mentira, Cantalice. A PEC de transição veio exatamente da forma que eu falei. E aqui, ó, a gente tem aqui a prova, ó. Eu escrevi um texto com colegas do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, no qual sou diretor, criticando a postura do governo de não querer revogar o teto de gastos de Michel Temer, que congelava gastos públicos por 20 anos no Brasil.